Amado povo de Deus, hoje celebramos a conversão de São Paulo, apóstolo fiel e missionário. Abraçou com fervor a causa de Cristo, que a seu exemplo devemos pregar o Evangelho por todos os caminhos quais passarmos, rezando pelas mensageiras e mensageiros das capelinhas das Santas Chagas e pelos doentes e enfermos no primeiro dia da novena, pedindo: Jesus das Santas Chagas, fazei-nos forte na tribulação. Confiantes, iniciemos esta celebração cantando. Eu te peço que tu me convertas o coração. Canto de entrada. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como e pela lateral do santuário adentram o santuário. Os ministros da Eucaristia e o padre Reginaldo Manzotti. Quero ser como fui batizado. Não quero. O padre está com uma batina branca, converte o meu coração, Senhor, com uma casula branca com detalhes dourados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com grande alegria que acolhemos a todos aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nesta última terça-feira do mês, quando sempre rezamos e pedimos pelos nossos mensageiros e mensageiras da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Quero acolher aqueles que vieram de Cafelândia, Fortaleza, Imbituva, Maringá, Medianeira, Nova Andradina, Rio de Janeiro, Tangará da Serra, Teresópolis. Quem nos visita, levante a mão, por favor. Uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Filhos queridos, saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativo, YouTube Padre Manzotti. Vamos juntos rezar essa festa da conversão de São Paulo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia e aproveitarmos os grandes frutos que a missa nos oferece, vamos pedir o perdão de Deus, sua infinita misericórdia que nos vem pelas 5 chagas de Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E sendo a festa da conversão de São Paulo, glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nos santos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Ato penitencial. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do
Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Qual a sua intenção hoje? Por Jesus das Santas Chagas. Reza essa missa na intenção Luciana Seve, de aniversário, que veio do Rio de Janeiro celebrar conosco, minha amiga. Que Deus abençoe sua família, Luiz, sua mãe, seu pai, sua mãe também que está com suspeita de Covid, mas pelo seu aniversário. E também pelos nossos associados. Maria das Neves Pereira Nunes, João Pessoa. Marilene Mendes, Rio Negro, Paraná. Patrícia Conceição Marques Santos, Dois Riachos, Alagoas. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 116 e tem por antífona: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Todos. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Salmodiemos. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Nesse momento, o padre Reginaldo Manzotti se levanta e caminha até a primeira mesa da palavra. Canto de aclamação. Estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário e aqueles que nos acompanham pela TV, rádio, YouTube, antes de mais nada quero dizer que vocês percebem a voz nasalada, tosse, mas eu fiz 2 exames de Covid e se estou celebrando é porque o último exame não deu, mas em vista do que eu passei semana passada, estou bem melhor. Foi uma gripe muito forte, de rinite foi para sinusite e pegou os brônquios. Então uma tosse, mas já estou medicado com antibiótico, corticoide, tudo que você imaginar. Agora são as sequelas, acho que muita gente também pegou essa gripe, seja lá H3N2, seja o que for, rotavírus. Nós estamos vivendo um mundo bem pesteado, né? Pelo amor de Deus, se você não cai numa, você cai noutra. Valei-me Deus nosso Senhor, livrai-nos dessas coisas. Mas eu só falo por responsabilidade, que eu fiz exames em dias diferenciados, que eu não estaria me expondo e expondo vocês se estivesse com Covid. Mas estou ainda me recuperando e sei que vai vários dias. Mas estou medicado, rezem por mim, para que eu recupere logo, que o ano mal começou, né? Filhos queridos, hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo, apóstolo. E por isso, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos conta exatamente como se dá esta conversão. Mas, mais do que a primeira leitura que falarei depois, deve ecoar em nossos ouvidos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que lembrar que esse texto de hoje de Marcos capítulo 16 já está nos finalmentes, quando nosso Senhor, voltando para o Pai, deixa uma missão para os 12 e para os discípulos que vierem e para nós. A nossa missão é: ide pelo mundo e anunciai a boa nova. Meus irmãos, eu acredito que nós precisamos viver em paz com todos os povos. Nós precisamos jamais fazer outra coisa que não seja viver no amor, na colaboração. Mas me preocupa muito quando nós nos esquivamos desta missão do Senhor, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E me faço entender melhor. Eu digo, a intolerância religiosa, jamais. Um cristão que é cristão não pode ser intolerante. Brigar por religiões, jamais. Mas
do outro lado, às vezes, nós somos preguiçosos e justificamos a falta do anúncio do Evangelho pela preguiça. Meus irmãos, é nossa missão como cristão, e isso me incomoda. Me incomoda quando nós achamos é tudo igual. Não é tudo igual. Eu vejo discursos, às vezes, agora nesse momento que fiquei bastante recluso, eu vejo certos discursos que eu não sei como interpretar esse texto. Se não é para anunciarmos a pessoa de Jesus Cristo, por que somos cristãos? Se todas as religiões são iguais, se está tudo bem, onde que fica o envio de nosso Senhor? Você compreende o que eu estou falando? Se está bom, se é normal e que tem que ser assim mesmo, ser católico, não ser católico, ser A, ser B, tanto faz. Então onde fica o ir de evangelizar? Aí o que nós fazemos? Por preguiça, por omissão, e essa teologia rasa, essa conivência rasa, em nome de um ecumenismo, não falamos nada, não nos sentimos provocados, não nos sentimos missionários. Repito, para que não seja mal interpretado, não estou falando de intolerância religiosa, não estou falando de brigas, não estou falando de exclusão. O que eu estou dizendo é: acreditamos ou não em Jesus Cristo, acreditamos ou não na nossa fé, somos ou não católicos, e se somos, nós queremos que esta verdade para nós seja passada para os outros. Do contrário, meus irmãos, nós vamos cada vez mais ficar acomodados de braços cruzados e vendo as igrejas esvaziarem, as catequeses diminuírem, os batismos não acontecerem, os sacramentos não serem ministrados, e nós vamos dizer que isso é bom? Fraqueza do católico, covardia do cristão, preguiça espiritual. Está errado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E pessoas, e os apóstolos neste caso, morreram por causa disso. Eu fico indignado e não concordo com esta forma light de viver o Evangelho. Em Jesus Cristo temos que ser radical no testemunho, não radical em outra coisa. É só assim que eu consigo compreender Paulo. Do contrário, tente entender a conversão de Paulo. Está escrito, se você quiser, está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, está escrito muito bem a conversão de Paulo. Paulo era um homem ruim? Não. Paulo era um homem que não temia a Deus? Não. Paulo fez o que fez no começo, sendo fariseu, sendo um homem que levava a sério a lei, que levava a sério os ensinamentos. Foi testemunha da morte de Estevão, mas ele fez isso acreditando estar servindo a Deus. Se depois, ele que era um homem formado por Gamaliel, pede uma carta e sai de Jerusalém, devidamente autorizado, até Damasco, para prender a seita. Lembre, ser cristão era uma seita. Prender aquele povo
e levá-los para serem julgados, ele estava prestando para a purificação do judaísmo. Ora, se toda religião fosse normal, por que Jesus lhe apareceu? Por que Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Se compreende o que eu estou dizendo? Quem compreende, levante a mão. Por favor, nós deveríamos refletir muito isso. Nós estamos numa fase onde as coisas, vamos caminhando que a abóbora se ajeita na carroça. Não é assim. Nós estamos numa fase onde a gente não quer se incomodar, com medo de ser criticado, com medo de ser perseguido. Nós estamos aceitando tudo. Não dá para aceitar tudo. Por que Jesus apareceu para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E porque Saulo ficou cego, se caiu do cavalo não está escrito, mas teoricamente caiu do cavalo, metaforicamente, mudou de vida, de perseguidor a grande arauto, de perseguidor a grande defensor de Jesus Cristo. Ora, se tudo fosse normal, que continuasse judeu, que continuasse da classe dos fariseus, que continuasse fazendo o que estava fazendo, mas Jesus o chamou, Jesus o convocou, e a partir dali, Saulo descobriu que viver é Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Meus irmãos, a vida de Paulo foi uma total dedicação a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve que renascer. A cegueira de Paulo é emblemática, que é o enxergar de novo, o cego que volta à vista. O homem velho e o homem novo, que tantas vezes Paulo diz, depois quando o seu nome passa a ser Paulo de Tarso. Nós às vezes com medo de tomar decisões, com medo de ser criticado, com medo daquilo que nosso Senhor disse: não tenham medo, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Aí nós temos uma fé, e vou dizer católica, e a gente não fala de Nossa Senhora, não fala dos santos, não fala de Jesus, não fala da Eucaristia, não confessa mais, não casa na igreja, não batiza mais. Ora, que tipo de cristão é esse católico? No mínimo de meia tigela ou um saco de batata? Vejam que Paulo, a mudança que Paulo teve que fazer na vida dele, a mudança que ele chega a dizer: nada me separará do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada me tirará do amor de Deus. Será que nós nos esquecemos que a conversão de Paulo lhe causou muito mais sofrimento do que alegria? A gente pensa na conversão de Paulo, hoje falamos de São Paulo, que maravilha, que bênção, que graça. Mas depois que ele conheceu Jesus, a vida dele foi provação. Ele passou mais tempo como apóstolo preso do que em liberdade. Apesar de ter feito as suas viagens missionárias, fundava a comunidade, mas depois foi preso.
e praticamente não saiu por um tempo e voltou à prisão e terminou em Roma. Aí você volte a se perguntar: celebrar hoje a conversão de Paulo é celebrar o caminho do martírio de Paulo. Lembre-se daquele texto, quando ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20. 23 seguintes: por causa de Jesus, fui chicoteado, estive em perigo de morte. Por 5 ocasiões, 5 vezes, deram 39 chicotadas, menos uma, 40, porque um romano não podia receber 40. Caramba, homem de Deus, ou mulher de Deus, 39 chicotadas nas costas. Um beliscão que você recebe, uma batida que você, como dói, uma encravada que você tem, mas 5 vezes apanhou. E a gente celebra a conversão de Paulo. A minha reflexão hoje é: sou cristão, sou católico, e o que isso implica na minha vida? Como fica esse texto? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está tudo bem, é tudo igual, o Deus é o mesmo, se preocupa com isso não. No fundo, 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Por uma vez, continua Paulo, fui apedrejado. Meus irmãos, quem resistiria a tudo isso? Vamos ser honestos aqui. Apanhar com porrete, apanhar com um chicote, não é uma chicotada. 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas nas costas. Três vezes no navio, o navio afundou. Eu fico pensando, alguém nessa situação já dizia: ó Deus, tá bom, chega. Por muito menos, alguém que é catequista, no primeiro probleminha que tem na catequese, não quero mais, eu não quero mais ser catequista, eu não preciso disso. No primeiro probleminha que tem lá na comunidade, estou falando para o Brasil aqui pela TV Evangelizar, está lá na liturgia, está lá trabalhando na pastoral da família, está lá trabalhando no retiro de casais, está trabalhando na pastoral da saúde, está trabalhando na pastoral da criança, está trabalhando na sua comunidade. Na primeirinha dificuldade, por futriquinhas, fica cheio de mimimi. Eu não quero isso, minha família diz para mim largar, porque lá só tem fofoca, não, porque lá só tem gente que vai catar coquinho. Primeira dificuldade que tem com o padre, primeira dificuldade que tem, larga tudo. Por isso que eu estou falando, meu filho, olha esse homem, 3 vezes o navio. E aí ele poderia dizer: mas Jesus, você não andou sobre as águas, por que você não me salvou? A gente não entende como Paulo foi um homem de resiliência, de espiritualidade profunda. Por isso que a gente vai entender que os meus sofrimentos se somam ao de Cristo. Nós não queremos sofrimento, nós queremos ser cristão, católico, para ter a garantia de uma vida feliz. Engano seu, lamento. E se hoje celebramos São Paulo, você tem a prova fiel de que não é assim.
Qual a resistência que você tem na fé? Como você resiste à sua missão? Eu fico me perguntando, a partir do meu sacerdócio, a partir dos padres, resistência, resiliência, perseverança, mas dos leigos, se desiste com muito fácil, se desiste de Deus, porque Deus não faz o que eu quero, e se desiste da comunidade como se não fosse importante. Está errado. 3 vezes naufraguei. E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Boiando, à deriva. Como nós resistiríamos? Continua o texto. Em muitas viagens, tive perigos de inundação, ladrões. Os patrícios, judeus, não judeus, perigos na cidade, no deserto, no alto mar. Tive trabalhos, canseiras, fiquei noites sem dormir, passei fome, passei sede, tem me faltado casa, comida, roupas. Por que ele na hora não pensou, olha nosso Senhor, você não prometeu aqueles que renunciarem, pai, mãe, família, terão privações, mas neste mundo terão 100 vezes mais? Aonde que está os 100 vezes mais de Paulo? Nós ficamos muito querendo as benesses de Deus. Somos ou não convertidos em Jesus Cristo? Tenho minhas dúvidas. Somos ou não convertidos no Senhor? Tenho meus questionamentos. Às vezes tenho a impressão que nós somos cristãos e católicos por conveniência e não por opção. Pesa sobre mim a preocupação que tenho sobre a igreja, as igrejas que ele fundou. Me sinto fraco com os fracos. Me gabo da grandeza do Senhor. Queridos irmãos, eu quero só refletir que celebrar a conversão de São Paulo deveria ser um questionamento sério. Se eu sou realmente uma pessoa convertida em Jesus Cristo. E se sou, quanta resistência eu tenho? Quanto suportaria por Jesus? Quanto eu resistiria na minha fé? Quanto eu me entrego pela causa? Agora, se for conveniência, se for circunstancial, não é conversão. Você vai falar, mas como não é conversão, padre? Não é encontro pessoal com Jesus. Paulo passou o que passou, suportou o que suportou e ficou firme até o fim porque ele encontrou a pessoa de Jesus. Então hoje, sem dúvida, nós devíamos perguntar: Senhor, passe pelo meu caminho. Eu quero te ver, eu quero te encontrar, eu quero ter essa conversão completa na minha vida. Jesus das Santas Chagas, glorificado, Jesus das Santas Chagas, na sua dor, na sua glória, me ensine a viver a dor para viver a glória. Me ensine, Senhor Jesus das Santas Chagas, a olhar para as tuas chagas glorificadas, mas compreender que elas vieram da cruz, e na cruz foi a redenção. Por isso, hoje quando rezamos pelos mensageiros, mensageiras, louvado seja Deus por quem é mensageiro e mensageira. Mas faço o meu apelo para que outras pessoas também se tornem mensageiros da capelinha de Jesus das Santas Chagas.
E é só entrar em contato conosco. É gratuito. Não tem fins lucrativos. É 41 3221 6060. Mensageiros @evangelizarepreciso.com.br. Porque eu acredito, meus irmãos, que esse seja o nosso objetivo. Como obra evangelizar é preciso. Ide por todo mundo anunciai o Evangelho. Seja como devoção de Jesus das Santas Chagas. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Nas casas, nos grupos que rezam o terço das Santas Chagas, a novena das Santas Chagas. E nós sabemos quanto nessa Covid, a oração que fizemos e fazemos, porque não terminou, tem sido de grande fortaleza espiritual. Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Que na conversão de São Paulo, nós tenhamos a coragem de pedir: convertei-me, Senhor. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Senhor, abençoai vossos pastores na longa jornada que percorrem, anunciando o Evangelho a toda criatura, nós vos pedimos. Pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Senhor, aumentai em nós a consciência de que vosso Filho Jesus também nos envia para que sejamos anunciadores da libertação e da salvação, nós vos pedimos. Pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Senhor, abençoai os doentes e enfermos, para que encontrem em Cristo força para permanecer lutando, nós vos pedimos. Pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Senhor, fazei que, através das mensageiras da Capelinha de Jesus das Santas Chagas e das famílias que as recebem, possam com sua fé e testemunho propagarem cada vez mais esta devoção, nós vos pedimos. Pelas santas chagas de vosso Filho Jesus, atendei-nos, Senhor. Elevemos a Deus as nossas orações. Jesus das Santas Chagas, fazei-nos fortes na tribulação. Jesus das Santas Chagas, fazei-nos fortes na tribulação. Jesus das Santas Chagas, fazei-nos fortes na tribulação. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Senhor,
tende piedade de nós. Toda a igreja. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade Novena de das nós. Santas Chagas. Senhor, Intenções 041 3221 6060. tende piedade de nós, pelas vossas santas chagas. Na tela o Pela ícone dor que de vos Jesus das Santas causaram, Chagas. pela glorificação que vos trouxeram, pela salvação Padre Reginaldo que vos Manzotti está mereceram, ajoelhado em frente ao ícone de Jesus das pela Santas redenção Chagas. que nos recordam, Por vossas mãos benditas e feridas, abençoai-nos, Senhor. por vossas mãos poderosas e feridas, Abençoai-nos, Senhor. por vossas mãos benignas e feridas, Abençoai-nos, Senhor. Por vossos pés incansáveis e feridos, abençoai-nos, Senhor, por vossos pés sacrificados e feridos, abençoai-nos, Senhor, por vosso coração sensível e ferido, abençoai-nos, Senhor, por vosso coração compassivo e ferido, abençoai-nos, Senhor, por vosso coração fonte de misericórdia. abençoai-nos, Senhor. Santas chagas dolorosas e gloriosas, Louvor a vós, ó Cristo. santas chagas, sinais de obediência ao Pai. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, sinais do amor. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, símbolo da imolação. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, marcas da paixão. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, fonte de amor e salvação. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, provas da ressurreição. Louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, tesouro inestimável de graça. Louvor a vós, ó Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Nesse Deus, momento, Padre que tirais Reginaldo o Manzotti pecado do se levanta. mundo, tende O piedade padre estava ajoelhado em frente ao ícone Jesus das Santas de Jesus das Chagas. Santas Fazei-nos Chagas. fortes na tribulação. Jesus das Santas Chagas. Fazei-nos fortes na tribulação. Jesus das Santas Chagas. Fazei-nos fortes na tribulação. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho unigênito pregado na cruz, quiseste salvar todos os homens, concedei-nos que, venerando na terra as suas santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor de seu sangue. Ele é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida. Você aqui no santuário, se desejar, pode fazer a sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060.
Participe também da ação São José Providenciai, indicando 3 pessoas para se tornarem associadas e nos ajude a continuar evangelizando. Cantemos. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imagem. Cântico do ofertório. E nesse momento, Padre Reginaldo Manzotti, com auxílio dos ministros da Eucaristia, prepara o momento eucarístico. Aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Que o Igreja. vosso Espírito, ó Deus, nos conceda nesta celebração a luz da fé, que sempre iluminou o apóstolo São Paulo para anunciar o vosso nome aos povos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos falecidos, e de modo particular hoje, Emanuel da Silva, Josué Pinho, Rafael Araújo, Valdomiro Rolotti. Sétimo dia, Benedito Silva, Carlos Urbanic, Ciro Fátima, Gilmara Leal, Graciema Santos, Joel Gonzaga, Maria Ferreira, Maria Souza, Maria Vizim, Rosali Martins. Abrindo vossos braços, acolhei-os, todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, São Paulo Apóstolo, São Pio de Pietreutina e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vivo da fé do meu Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a Sagrada Eucaristia nos fortaleça para anunciar o Evangelho. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, se desejar, pode fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Corpo de Cristo. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o alimento eterno. Hoje desejo saciar Cântico de comunhão. E nesse momento, o Padre entrega a comunhão para os ministros da Eucaristia, que seguem, pegam o cálice e caminham para os corredores da igreja, para entregar ali a hóstias aos fiéis ali presentes. Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos
de Deus. Toda a verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre nós. Acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Meu sangue deixei ficar, feito vinho até que beber tenha vida. Hoje desejo-me, todos vós vinde a mim, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Quero tocar as chagas e firmar a minha fé em Cristo Jesus. Quero descansar nas chagas daquele que por mim morreu na cruz. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Oremos. Que esta comunhão, Senhor nosso Deus, alimente em nós o ardor da caridade que inflamava o apóstolo São Paulo em sua solicitude por todas as igrejas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar, por favor. Querido povo de Deus, como sabemos, Padre Reginaldo Manzotti caminha para a segunda mesa da palavra. Então, marque a sua presença através, ligando 41 3233 4884. Amanhã, Nossa Senhora de Guadalupe, quinta Eucarística. Inclusive, lembrando à noite, estarei aqui celebrando a adoração. Espero que um pouco melhor, menos afônico e tossindo. Mas nós vamos fazer a terceira das quintas Eucarísticas, pedindo
pela cura das enfermidades. Jesus Eucarístico, curai nossas enfermidades. Jesus Eucarístico, curai nossas enfermidades. Jesus Eucarístico, curai nossas enfermidades. Quinta-feira às 19 horas, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar e YouTube Padre Manzotti. A tela na televisão está dividida em duas, como terça e quinta, em um até dos às quadradinhos tem 16h30. um momento de Filhos adoração. amados, lembrando, Nesse já falei momento de a tela quinta-feira volta ao normal. e gostaria de lembrar algo que vocês já sabem, mas foi uma necessidade. Vai acontecer o Retiro Nacional? Vai. Vai acontecer o 10º Retiro Nacional, a data permanece, dia 19 e 20 de fevereiro, não falta muito. O lema, das trevas para a luz brilha na escuridão, a escuridão não conseguiu apagá-la. O que nós precisamos e foi preciso fazer, acho que todos compreendem, foi cancelar o presencial. Queria muito, porque já faz 2 anos que não temos. E mais do que nunca, você imagine o quanto eu queria, a obra queria fazer de novo aquele grande encontro lindo, maravilhoso, que é sempre gostoso. Eu sei que todos queriam, mas a prudência, a responsabilidade nos fez cancelar. E vai ser mais uma vez online. Isto quer dizer, você vai poder assistir na íntegra, pela TV Evangelizar, pela Rádio Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti. Data, 19 e 20 de fevereiro. Padre, aqueles que fizeram as inscrições, de modo geral, nós já enviamos o e-mail para todos os inscritos. Se você não recebeu ainda, você que tinha feito inscrição, entre em contato 41 3221 6060. É lamentável, mas é necessário. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A vida é uma só. E graças a Deus, nós temos esse recurso da TV, rádio, os aplicativos, YouTube, que muito nos ajuda. Acho que todos compreendem a decisão que foi tomada. Foi preciso. Vamos à bênção, querido povo de Deus. A bênção dos objetos que nos trouxe. Segure nas mãos. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a bênção, nós vos pedimos, abençoeis e santifiqueis esses objetos e imagens, feitos para recordar e honrar vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem estes sinais de fé e piedade, venerando as imagens, glorificar o vosso Filho unigênito, que por seu merecimento e intercessão alcance no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos, a gente sabe que o Ômicron não está causando tanto mal, mas a infestação está sendo maior. E tem muitos padres que estão, e há muitos leigos, e cada vez chega para mim, inclusive na associação, e eu quero rezar pelos nossos colaboradores, rezar por sacerdotes em particular. Padre Eduardo Gobert, da século 21, que está internado, está na UTI, pedindo a Deus nosso Senhor, e tantos outros. Vamos rezar uma Ave Maria, porque, pessoal, não é porque não mata que não judia. A gente está com uma visão um pouco errada dessa situação, sequelas e tudo mais. E o cuidado, gente, máscara, lavar as mãos, vale tanto para a Covid quanto para a influenza. Os mesmos cuidados. Cuidemos que essas aglomerações de final de ano estão fazendo crescer o número, e sabemos disso. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus das Santas Chagas, me Preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Jesus das Santas Chagas, Me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Jesus das Santas Chagas, Me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui? Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Basta uma gota Uma salva de palmas do para teu Jesus. sangue, Deus eu abençoe. serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nesse momento, o padre vai até das tuas santas a mesa santa do altar, a beija e retorna para a frente, aonde se junta aos ministros da Eucaristia, e ambos se retiram pelo lado esquerdo do santuário. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas.